Nós vamos conversar nos 2 primeiros blocos do programa de hoje com o secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura de Rio Branco, o professor Jonathan Santiago. Vamos, inclusive, com o Jonathan, vamos lembrar alguns aspectos da entrevista passada que ele nos deu aqui, que ele falou a respeito de decisões que a Prefeitura tomou para tentar induzir o crescimento, o fortalecimento de determinados segmentos da nossa economia. Falamos do setor de panificação, falamos do setor moveleiro, não é? Como é que está isso aí? Afinal de contas, daquele dia até hoje, o que mudou efetivamente? Quais foram as decisões que foram para frente? O que já tem de concreto? E também o setor de têxtil, né? Indústria têxtil, ligado ali à confecção dos fardamentos, do uniforme da rapaziada. Tá bom? Mas não é só sobre isso, tem a questão da greve também. Professor Jonathan Santiago, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, eu agradeço aqui o convite, é muito bom estar aqui com você, esse programa aqui com grande audiência. Professor, me diga, o senhor foi surpreendido pela greve dos servidores da educação no município? Nós fizemos 3 encontros, 3 reuniões, né, com os sindicatos, com o Sinteac, que congrega tanto professores como o pessoal de apoio, né? Isso. Nós temos no município, no estado, né, 2 sindicatos, o Simproac também, que no caso dele só o professor. E onde tinha as pautas de reivindicações, aquilo que foi possível, né, dar encaminhamento, que eles tinham lá a pauta de servidores de 40 horas, que queriam uma resolução, condições melhores de trabalho nas unidades escolares onde se faz a merenda, e o município vem melhorando os ambientes, e queria um ticket, alimentação de R$200 e reajuste salarial. Reajuste 14,95. Exatamente. Na informação deles, na compreensão de como o Estado estendeu aquilo que foi para o professor, estendeu para o apoio, eles gostariam que o município também o fizesse. É desarrazoada essa ideia? Ela mostra alguns aspectos. Primeiro porque o município já deu reajuste para o apoio esse ano, né? O município já... Quando nós assumimos, o servidor de apoio, ele ganhava R$969. Isso referência inicial, né, a nível 1. E o prefeito, junto com a equipe, determinou que nós fizéssemos um estudo para elevar esse vencimento do município para um salário mínimo, digno. E nós elevamos para, através dos estudos, R$1.400. Então, todos os servidores de ensino fundamental é R$1.400, ensino médio R$1.500. Estabelecemos isso baseado aí nos patamares, visto o salário mínimo nacional, e isso foi tecnicamente possível. Para a educação, para os apoio da educação, isso já ampliou. A partir de janeiro de 2023, passou o que era 1.400 o fundamental para 1.500, e o que era médio, que era 1.500, passou a 1.600. Além de uma gratificação, né, que eles chamam de gratificação de incentivo, aprendizado, que ela era dada anualmente, mas devido à pandemia não foi possível, devido a não ter tido essa avaliação. Então o prefeito entendeu isso, não, já vamos dar independentemente, e a gente antecipou de janeiro de 2023, que seria a partir de janeiro de 2023, para maio de 2022. E aí foi feito. Então esses reajustes, né, falando somente de vencimento base, representou a implementação de 57%. Então, reduzimos a jornada de trabalho de 35 horas para 30, porque aí você também amplia o valor da hora, né? Então, coloca assim, é um valor baixo, se falar somente em vencimento base. Lógico que ele não recebe só isso, porque tem os adicionais, né, gratificações e títulos. O prefeito entende que sim, nós entendemos o município que sim, mas a gente entende que já teve um avanço. E ao longo desse restante de mandato do prefeito, a gente pretende fazer implementações, mas não nos moldes em que o sindicato gostaria. Então, o que é que o sindicato nos apresentou? O não nós já temos, então vamos atrás do sim. Então, essa política de vou tentar 10 e se eu levar 1 já estou satisfeito, né? A gente não pode trilhar nesse sentido, sob pena de irresponsabilidade com os gastos com a folha. Então a gente tem equacionado 37%, quando nós assumimos, hoje a folha está nos patamares de 45,5%, justamente porque ampliou, né, esse gasto com a folha.
E a educação não é diferente. Só um dado para entender, o Fundeb, que a lei determina em torno de 70%, hoje o município gasta 100% com folha e complementa com mais 30 milhões. Gasta 100% com folha, ainda mais... 30 milhões é completado. Então o valor que vem do Fundeb, em 2021 recebemos 139 milhões de Fundeb, gastamos 150 milhões com a folha, então complementamos com 11 milhões. Hoje essa complementação está em 30 milhões. Então, ou seja, houve uma valorização, seja do servidor professor, licenciado, como pessoal de apoio. Mas a gente reconhece, é suficiente um servidor de apoio ganhar ali na faixa de 2.500, 2.400, a gente sabe que é baixo. Não é um valor considerável. A gente sabe disso. Mas se colocar do que se iniciou, do que o prefeito Bocalhon recebeu, que era 969, inicial a nível 1, e hoje ele chega a R$ 1.500, mais a gratificação de R$ 100 de PEC GIA, que é essa gratificação de incentivo, nós estamos falando de 1.600. Então ele cresceu. O percentual 57%. Quando o Bocalhon chegou na festa era 900 e agora está em 1.600. Exato. 1.600. Conversei hoje pela manhã com a presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento, e ela me informou o seguinte: até quarta-feira, até amanhã, o prefeito Tião Bocalhon pode evitar a greve. E aí? Você acha que tem ambiente ou o que o sindicato apresentou é aquilo ou não é? É sim ou não? Então acho que não vai ter conversa. Então é o seguinte, o município está disposto sempre à conversa, mas a conversa não pode ser nesses patamares, e que eu já tenho um não. O que vier de lá é lucro, né? Eu tenho essa questão do ticket, né, de R$ 200 que é o pedido. O município não vai atender uma categoria, um grupo específico, sob pena de ter que estender isso para todos os demais. Essa é a política, né? Nós encontramos na educação, o servidor, todos os demais servidores de apoio das demais secretarias trabalhavam 30, só a educação era 35. O Bocalhon disse, mas está errado. Por que a educação tem que ser 5 horas a mais do que os outros para ganhar a mesma coisa? Não, vamos equilibrar, vamos trazer todos no mesmo patamar. Se você sobe de 30 para 35, você teria que ampliar o valor. Então vamos reduzir o pessoal de apoio da educação de 35 para 30. E aí a gente traz a igualdade em horas trabalhadas, né? Então, essa perspectiva, além da implementação dos salários, e as gratificações que eles limitaram até 20, a gente ampliou para 25. Então, foram pequenos ajustes que você vai, no total, ele amplia, no total da carreira, né? Então, o sindicato ele está nessa política, que ela não é uma política boa. Eu sei que eu já estive do outro lado como advogado de sindicato. Então, você chega e diz, não, nós já temos, vamos lá tentar alguma coisa porque o município tem dinheiro. De fato, o município tem. Houve um fechamento de torneiras em algumas situações que não eram interessantes. O município fez a sua economia, mas o município vem gastando esse dinheiro já, né, com os programas que o prefeito vem anunciando, o Renova Rio Branco, o Recupera Rio Branco, né, o Recomeço, as compras municipalizadas, né, agora só com a arrumação de rua foram em torno de 30 milhões. Então, esses recursos que o município vem economizando não é só para implementar em folha, embora tenha sido feito. Nós saímos de 37% na receita corrente líquida do município para 45,5% em 2 anos e meio. Então, ou seja, valorizando o servidor. Tem aqui uma pergunta do Didi da Baixada. Eu não sei se é bem uma pergunta, Didi. Você está querendo fazer uma provocação aqui ao secretário Jonathan? Vamos lá. Eu gostaria de saber do secretário, só agora que o prefeito começou a trabalhar, e até se o prefeito ainda está andando no seu palio 2013. Acho que não, né, o Didi? Até porque os acrianos já sabem que vamos ter a segunda e terceira via. Esse ambiente que o Didi está colocando aqui, porque aqui é um ambiente completamente integrado já ao ambiente de campanha. Como é que está isso na gestão? Nas negociações com os sindicatos, você já percebe uma contaminação do ambiente, ô Jonathan? Então é o seguinte, a nossa perspectiva de visão, baseada não só no empírica, mas nas pesquisas que nós temos internas, a gente tem um nível de servidores públicos, né? Nós temos aí uma credibilidade, até pela implementação e valorização das carreiras de uma forma geral, e aí de 80% a 85%. Você não vai agradar a todos, isso é óbvio, né? Mas a gente tem essa percepção da participação dos servidores, em eventos, o voluntariado dessa participação. Agora, o seu telespectador, quando ele coloca, nós tivemos um primeiro ano que
eu não sei se ele recorda, mas nós tivemos a pandemia, né? Então, no primeiro ano a gente recebeu o orçamento da gestão anterior, que ficamos engessados, e até maio de 2022, ou seja, maio do ano passado, nós trabalhávamos com duas perspectivas. Planejamento, o que é que nós iríamos estar fazendo aí ao longo dos 2 anos seguintes, e Covid. Vacina. Era vacina, como é que vacinar e imunizar a sociedade. Então essa foi a grande preocupação do prefeito, a imunização. E foi isso que foi feito. Maio do ano passado, com a implementação dos planos e já boa parte aí do planejamento concretizado, começamos a implementar os processos licitatórios, né? Então toda gestão, seja ela no município, estado, união, se trabalha fortemente terceiro e quarto ano, quando é um primeiro mandato. Então não existe, então assumiu, já vai trabalhar, vai começar com obra no primeiro. Não existe isso, eu acompanho política. Sim, porque você herda um orçamento que não foi você que decidiu. Primeiramente, aí você tem que fazer o seu PPA, né, que você faz no segundo, falando para durante 5 anos, que pega o primeiro ano da gestão subsequente. Então o prefeito, quando ele assume naquele mandato em qual ele inicia, a época de trabalhar é terceiro e quarto ano. E é o que nós estamos fazendo. Terceiro e quarto ano, terceiro agora muito forte, ano que vem muitas obras, né? São aí do Recupera Rio Branco 30 milhões, do Asfalto Rio Branco que o prefeito vai estar lançando agora em agosto, setembro ali, a gente concluindo a fase de contratações, já está em andamento. É o grande problema? E é o grande esforço para tentar resolvê-lo? Buraco? É um dos, né? É um dos. A sociedade tem chamado muita atenção, é de conhecimento da Secretaria de Infraestrutura, né? Que é um gargalo realmente a questão dos buracos. Foi feito um trabalho pela EMURB nos 2 primeiros anos de gestão, mas pequeno, ainda em torno de 1.300 ruas, mas com a contratação de 9 empresas, mais a EMURB 10 e para o Asfalto Rio Branco, devemos ampliar esse quantitativo de empresas contratadas. Então, terceiro ano é o ano de começo a trabalhar realmente na infraestrutura. As licitações dos 2 viadutos, que o pessoal tem dúvida, estão andando. As empresas já estão cotadas, a gente deve concluir. Eu não sei se eu fico alegre ou triste com isso, Jonathan. Não, fico contente, né? Também são nessa ordem de 25, 35, 40, 60 milhões. A ponte do Judia, né, que já é todo ano, toda a alagação cai, aquela ponte de madeira, ela vai ser uma ponte agora de pré-moldada, uma ponte de concreto. Também já a licitação, nós estamos na fase aí, estamos em torno de 60%, 50% da fase do processo licitatório, e aí mais uns 40% para concluir. Depois da assinatura de contrato e iniciar a obra. O prédio do RB Prev, que são 20 milhões, o prédio na Avenida Ceará também já iniciou, já estão na fase de escavações. Então são obras que o município tem feito com recursos próprios e que tem fomentado o comércio e a indústria local, porque são empresas que ganharam aqui, são empresas locais. Vamos falar sobre algumas coisas que nós deixamos encaminhadas na última conversa. A última conversa que você veio aqui foi sobre, para a gente dar uma divulgada no concurso, quero saber como é que foi esse concurso, como é que foi a adesão e outras situações também, como eu disse, né, as áreas de indústria têxtil, o moveleiro e a panificação, como é que a Prefeitura de Rio Branco aqueceu esse segmento. Depois do intervalo, o secretário Jonathan reforça a conversa conosco aqui. 1h56 no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar com o Jonathan Santiago, secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura de Rio Branco. Tem aqui a observação do Luiz Carlos, da Vila Acre, Itaã. Parabenizo o seu programa que aborda muitos assuntos de interesse do povo, política, economia, ciências e o cotidiano da capital e do estado. Obrigado, Luiz, pela tua participação. Bom, Jonathan, em relação... Você quer falar algum outro detalhe a respeito da greve na educação? Da possível greve? Você tem algum outro detalhe que você gostaria de arrematar? A gente entende que a greve ela é inoportuna, né? Eu não vou dizer que ela é ilegal, ela é abusiva, né? E isso o município vai tomar suas providências legais. O município permanece aberto, né, para representantes dos sindicatos, para conversas, mas não que seja uma faca no pescoço. A gente pode seguir conversando a pautas para 2024 e sem problema nenhum. Agora não podemos colocar a sociedade, os pais dos alunos, os conselhos, refém daquilo que o movimento de greve, que nós sabemos que são poucos, nós temos 1.600, talvez aí faça uma adesão 150, 10% disso, mas colocar as crianças, que são o principal usuário desse sistema de educação do município,
no condicionante de se pagar um ticket de R$ 200 para que essas pessoas continuem trabalhando. Então a gente não pode, o gestor ele tem que ter a firmeza, né, e entender, não, isso é possível, nós vamos atender. Isso não é possível. E o servidor, de sua parte, tem que entender, realmente o que foi possível foi conseguido. E o que não é possível, a gente vai levar para um outro momento. E não simplesmente parar. Porque o prejuízo maior é para as crianças, é para a sociedade que usa o sistema educacional do município. Perfeito. Dito isto, já entendendo que vocês vão judicializar se o sindicato não mudar a postura, acho que já sobre a greve, eu acho que já demos um encaminhamento adequado. Queria saber como é que foi o concurso. Você veio aqui a última vez para tratar do concurso. Verdade. A adesão foi boa, como é que foi? Verdade, muito boa. Todos os dois concursos, tanto da administração direta, né, como do RBPrev. Nós tivemos, quando nós viemos aqui, tinham 1.700 inscritos, e aí a divulgação que foi feita foi muito boa, né? Todos os canais que nos abriram a oportunidade. Fechamos com 10.749 inscritos, né? Foi um quantitativo muito considerável. Destes, houve uma ausência em torno de 2.000 entre os dois domingos, foi um domingo agora recente, e no domingo anterior, administração direta e indireta, e agora o pessoal está aí nos gabaritos, conferindo e aguardando os recursos, né, daqueles que entendem que tem alguma coisa a ser recorrida. Quando é que vai sair o resultado final? Final de outubro. Ainda final de outubro, a gente tem todos os recursos já avaliados, né, tudo que for, já todos os encaminhamentos necessários. Final de outubro a gente imagina que as primeiros posses devem estar acontecendo aí em novembro, dos procuradores, que nós estamos realmente numa demanda. Nós temos procuradores que estão aguardando só esse público entrar para poder aposentar, porque já tem o tempo, né? Contadores, que também o município tem uma carência, o município do tamanho de Rio Branco tem 6 contadores, realmente é muito pouco. Absurdo. E aí a gente também está guardando a posse de pelo menos 8 já logo imediato. E o sistema previdenciário, o RBPrev, que ele não tem um quadro efetivo e será o primeiro quadro efetivo agora do RBPrev, com 27 pessoas que devem ser nomeadas pelo prefeito. Jonathan, outro detalhe que a gente comentou na última vez que você esteve aqui foi relacionado àquela ideia de vocês, depois daquele aperreio das enchentes, né, dos repiquetes e tudo, vocês induzirem, né, a determinados segmentos da nossa economia, com destaque para o setor moveleiro, o setor de panificação e o setor têxtil. Como é que está isso aí? Como é que foi na prática? Isso foi uma situação não agora esse ano, né, mas desde o início da gestão, estava dentro do planejamento, dentro das promessas de campanha, plano de governo do prefeito, e assim foi feito, né, está acontecendo. Nós fechamos há 10 dias atrás da panificação, né, o município vai estar comprando os pãezinhos. 1 milhão, não é? 1 milhão de pãezinhos até o final do ano, que é exclusivamente pelas 12 panificadoras do município de Rio Branco, né, anteriormente era de outro estado. E aí vão ser exclusivamente aqui do município, dentro dessa compra municipalizada, o recurso vai ficar aqui. Fechamos também, tem fase de conclusão, a licitação dos uniformes da área de saúde, que são agentes comunitários de saúde, ACS, agentes zoonoses e demais servidores da área de saúde que fazem a sua atividade extra prédio, né, que vai à rua, vai nas comunidades. Então ele necessita dos equipamentos de proteção individual e também dos uniformes. Então são aí já quase 5 milhões, 4.750.000 reais somente com esses uniformes. Aí as nossas malharias, o que é que elas fazem? Elas compram o tecido bruto de fora, né, aqueles rolos, e costuram aqui. Exatamente. Isso, a confecção e a entrega é aqui. Nós fizemos em 2021, compra fora, foi compra pela licitação, né, ordinária, e as empresas de fora acabaram não entregando, demorou e acabou tendo um atraso na entrega desses equipamentos para os servidores. E aí o prefeito determinou isso, não, vamos fazer nos mesmos moldes também com a saúde que nós fizemos na educação, que já foi um sucesso. E aí assim foi feito. Nós estamos nessa fase aí de conclusão também já para definição dos valores e que são 40 e tantos itens, 46, salvo me engano, os itens são vários, né? Camisetas P, M, vários tamanhos, calças, coletes, capas de chuva, então são vários itens então, que também são confeccionados aqui e vai ficar nas malharias, né? A madeira, a parte de marcenaria também. Que foi Aliás, nós temos até um videozinho, o Laércio, se você... Só para que a gente ilustre de maneira muito simples, ó, isso aí,
Explica pra gente isso aí. Isso é o guarda-roupa. Guarda-roupa. Guarda-roupa que vai ser distribuído no programa Recomeço, que foi aí das vítimas da alagação, que perderam tudo ou quase tudo, né? O prefeito enviou para a Câmara um projeto, um PL, e foi aprovado pelos vereadores na ordem de 7 milhões, que também serão distribuídos, né? Para as pessoas vítimas da alagação ou da enxurrada do Igarapé São Francisco. Então esse é o modelo do guarda-roupa que foi aprovado. Também tem a cama, né, os colchões, aí vem geladeiras, fogões, aí esse trabalho de distribuição é feito em parceria com a SASDH, mas esses produtos aí em madeira, que são 2.000 camas e, salvo me engano, 2.000 guarda-roupa, igual a esse aí, ou 1.500 confeccionado aqui. Você que está olhando aí esse guarda-roupa, por favor, isso aí é um guarda-roupa para a pessoa, assim, tirar as roupas dela que estão colocadas numa caixa de supermercado e colocar num guarda-roupazinho desse. Isso aqui é para quebrar um galho. Por enquanto o camarada não compra um guarda-roupa melhor, né? Claro que é um guarda-roupa simples. Sim. Mas é só para dar uma ajuda. Mas de madeira boa. Madeira boa e tudo, né? Nós temos aí toda a qualidade. Eu estou falando isso porque tem pessoas também que tudo fede na venta dessa pessoa, né? Então, assim, não, isso aí é só uma ajuda. É uma ajuda. Só que é uma ajuda pequena, uma madeira boa e tudo, mas isso aí impacta que só nas nossas marcenarias, né? Sim, nós temos, além do cidadão que vai ser beneficiário, né, da geladeira, da TV, né? Esses critérios, como disse, são da SASDH, que está estabelecendo, conforme a lei e o decreto, que regulamentou, o pessoal tem que estar inscrito no cadastro único e tal, mas a ideia é fomentar a indústria local, né, de marcenaria, né, com a confecção desses móveis, né, da cama com o guarda-roupa. Então, aquilo que é possível estar fazendo no município, dentro das compras municipalizadas, que é o programa, está sendo feito. O município tem aí gasto, investido, né, não seria um gasto, mas investimento nessa ordem de mais de 60 milhões, se juntar tudo, inclusive com o programa Recupera Rio Branco, que atinge a recuperação de ruas, né? Não só tapa-buraco, mas calçadas, né? Meios fios estão sendo feitos nos bairros, são 400 ruas que foram atingidos pela lâmina d'água, seja do Rio Acre ou do Igarapé São Francisco. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não se identifica, é o Xavier do bairro Wilson Ribeiro. Ele diz o seguinte, Jonathan: Itaã, Ruda, eu queria saber a respeito do processo seletivo do SAERB, porque eu fiz o concurso para agente de portaria e eu fui promovido a uma dessas vagas. Pergunte ao entrevistado quando que vai sair o resultado final do processo seletivo desse concurso, por gentileza. Aqui é o Xavier, do Wilson Ribeiro. Concurso do SAERB, é com você? Xavier, respondendo assim, não, eu não cuido dos processos seletivos, né? Nossa parte é dos processos efetivos, os simplificados, né, ou temporários, cada secretaria organiza o seu. Mas o que eu pude acompanhar é que saiu um resultado provisório, né, sujeito aí a algumas impugnações, que é necessário, que tem que ser feito. Às vezes aquele insatisfeito ele tem razão, né? E aí logo em seguida vai estar saindo, porque é uma necessidade proeminente do SAERB de contratação dessas pessoas, para justamente fortalecer o nosso sistema de tratamento de água e esgoto. Bom, Jonathan, tem aqui o policial Silva, ele está dizendo o seguinte: boa tarde, secretário. Infelizmente, na outra entrevista, nesse mesmo programa, o senhor faltou com a verdade. Se possível, chame os mediadores concursados do cadastro de reserva. A prefeitura acha melhor chamar quem não fez o concurso. As professoras e os alunos com autismo precisam muito. Tem sala de aula que tem vários alunos com autismo e faltam mediadores. É muito difícil educar com qualidade assim. Desde já agradeço. Obrigado, policial Silva, pela sua participação. Ele é pai de um filho autista. Silva, primeiro que eu não faltei com a verdade. Eu falei a verdade acerca especificamente do concurso efetivo, né, para professores de ensino especial, né, a qual está incluídos os mediadores. Então o município já chamou, são 300 vagas, as 300 vagas foram preenchidas, inclusive nós demos posse a mais 4 agora recente, coisa de 10 dias atrás. Nós justamente fizemos aqueles que entraram e por algum motivo saíram ou passaram no outro concurso e abriu a vaga, aí nós chamamos, né,
complementando essas 4 vagas. Houve agora mais convocação de 14, 25. Nós fizemos a convocação entre vários cargos, motoristas, mediadores, professores de ensino especial, do concurso anterior. Então a gente só pode convocar à medida que abra a vaga, porque os quadros do município já estão preenchidos. E eles trazem sempre a questão do professor provisório. E a gente esclarece bastante. O professor provisório ele não tira a vaga do efetivo. Qual é a ciência do provisório, da utilização do provisório pela administração pública? O município de Rio Branco ele não concedia, que é importante também que o pessoal da educação saiba, não era conceder licença-prêmio para esses profissionais do município de uma forma geral, principalmente da educação. Ou ele estava dando aula, estava no período escolar ou estava de férias, quando ele queria gozar. Então o prefeito determinou, não, é direito, vamos conceder. Então para me conceder e tirar esse professor mediador, seja de qualquer ensino, de qualquer sala, tem que ter um substituto. Então quando ele pede a licença-prêmio hoje, o município de Rio Branco concede, né, nós temos 280 servidores afastados, ele concede e a gente coloca um temporário. E aí ele entra. Quando esse servidor volta a sua licença, seja licença prêmio, licença médica, licença maternidade, aí o temporário ou vai para outro local ou o contrato é encerrado. Então o temporário, ele não tira a vaga do efetivo. Mas especificamente quando ele coloca do mediador, nós temos também um outro fator. Na rede hoje, não só em Rio Branco, mas no Brasil, nós não temos ainda mensurar quantas crianças portadoras, seja de autismo ou qualquer doença do espectro mental, que ingressa na rede e ele fica. Às vezes ele ingressa, começa ali no primeiro ano, no ensino infantil, mas aí a família diz, não quero ficar, ele não se adaptou, vou retirar. Então se eu coloco os servidores efetivos, e aí depois reduz, entrou lá 8 numa sala e fica 2, 3, 1. Então neste momento a gente abre mão dessa ferramenta, que é a contratação temporária, para até mensurar o que é que nós vamos ter de fato na rede. Como eu disse, não é Rio Branco. Todo o Brasil está passando por essa situação porque foi algo que existia, mas que, digamos assim, o Brasil se mobilizou pós-pandemia para essas doenças do espectro mental, as doenças, as enfermidades ou síndromes, não doenças, né? Transtornos. Né? Os transtornos, as síndromes do espectro mental, não é só autismo, né? Mas várias outras que estão aí permeando. E o município de Rio Branco ele tem buscado, né? Contratar. E não está descartado realmente ainda não. Nós estamos concluindo alguns estudos se há necessidade realmente de chamar. Agora é importante frisar, todos os que fizeram e passaram no concurso anterior foram chamados, inclusive do caráter de reserva à medida que foi tendo vaga. Em nenhum momento o prefeito de Rio Branco, diferente do governo, prometeu chamar todos os do caráter de reserva. E nunca houve essa promessa. A promessa é que o concurso seria mantido e o prefeito iria chamar. E assim foi feito. No total, entre todos os cargos, foram chamados 256 servidores. 256. Entre todos os cargos, né? Bom, tem aqui mais Itaã, o Lei Araújo está dizendo o seguinte, o Itaã hoje em Rio Branco não tem profissional, tem gente de família de deputados com várias SECs sem ser profissional e os concursos não são chamados. O Lei Araújo está aí na cara, ninguém é cego. O que ele está querendo dizer aqui? Vou transformar essa questão do Lei Araújo aqui, de que o fator político contamina essas seleções que são colocadas, Ô, Jonathan, o que você diria para o Lei? O concurso simplificado ele é totalmente auditado, né? Se o Lei tiver alguma denúncia, alguma situação que ele entenda que fugiu da legalidade, ele é simples, ele pode procurar a ouvidoria do município, a corregedoria e o próprio Ministério Público, se ele entender que o município de Rio Branco não é confiável na sua perspectiva. Pode procurar diretamente o Ministério Público e dizer, eu acho que o concurso lá que o município está fazendo, ele teve padrinhamento. O concurso é totalmente auditável, ele é feito online, as inscrições, as avaliações. É uma comissão de servidores efetivos, não são cargos comissionados, efetivos, que fazem a análise curricular e divulga. Totalmente auditável, justamente. Quem fez a inscrição, quem for fazer uma auditoria, ele vai verificar o resultado final. Passou o João está inscrito? Está inscrito. Ele passou, qual foi a posição dele? Conforme a nota deliberada pela comissão, e essa nota é atribuída conforme os critérios do edital. E do concurso efetivo, menos ainda, porque o Rio Branco, o município contratou o Instituto, né, o IBAD, ele fez o concurso efetivo e o município não tem qualquer participação a partir da assinatura do contrato. Então, essas falas a respeito dessas possíveis interferências políticas nesses concursos, a pessoa que tem alguma suspeita, então o caminho é Ministério Público. Pode ir no Ministério Público, pode ir na ouvidoria do município, pode ir no Ministério Público, o prefeito, tá? Ele não compactua
com nenhum tipo de ilegalidade ou irregularidade. Se isso tiver, ele vai ser o primeiro já a mandar abrir o procedimento administrativo para apurar essa conduta. Nós entendemos que não, porque nós como secretários, embora eu não participe diretamente dos processos seletivos, mas é nomeada uma comissão de servidores, e o servidor ele vai fazer essa análise curricular. Né? Nós fizemos assim da CINFRA, quando foi contratado engenheiros, arquitetos, topógrafos, foi uma comissão de servidores efetivos, de engenheiros, topógrafos, de arquitetos, e lá eles fizeram o levantamento. Ele só chegou depois para o secretário, está aqui o resultado, secretário, pronto, e tem a conta, porque eles recebem também uma graninha para poder fazer isso. E aí está aqui o valor que eu tenho merecedor, pronto, então isso é o que acontece. Bom, tem outras perguntas aqui, mas infelizmente não. Não sei se você já respondeu essa. Houve muitos servidores aposentados, então abriram vagas na educação. Por que vocês não chamaram esses servidores? Acho que você já respondeu. Todos isso. foram chamados, os vagos, e aí a gente deve fazer um novo concurso aí ao final do ano. Lá para novembro deve ter um novo concurso. Bom, muito obrigado, Jonathan. Tem outras situações aqui, mas eu acho que não tenho condições mais de fazer essas perguntas. Muito obrigado pela tua participação aqui, pela tua vinda. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e esclarecer aí seus telespectadores aí as suas dúvidas e divulgar aquilo que é importante e bom do município de Rio Branco. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? Já voltamos com Gazeta Entrevista.